Como você lida com situações que te fazem experimentar sentimentos muito conflitantes? O meu nome é Larissa Guerra e eu basicamente sento, choro, aí eu tento dissecar essas sensações e fico travando uma luta interna comigo mesma para me permitir sentir e pensar menos. Meu nome é Carla Ramalho. Normalmente eu me acolho um pouquinho, respiro, coloco uma musiquinha, penso, converso com algum amigo mais próximo para ver se dá algum resultado e tento seguir em frente. O meu nome é Marina Mels e recentemente eu descobri que eu posso sentir mais de uma, de duas, de três coisas pela mesma pessoa. E sempre que eu me dou conta disso, eu me sinto muito cansada. Então o que eu faço é dar uma descansadinha mesmo para tentar reacomodar as melancias de sentimentos dentro de mim. Tem uma frase que eu e a Lari costumamos usar. Nunca é só um sentimento. Esse é o título desse episódio, inclusive. Sabe aquela coisa de amor e ódio, tudo junto e misturado? De saudade, mas também, ai, que livramento maravilhoso, de alegria, de tristeza. Tudo isso junto? Tem nome. É ambiguidade emocional. E é esse o nosso papo de hoje com a psicóloga que tá voltando ao Donas finalmente, Carla Ramalho. Boas-vindas ao Donas da Porra Donas da Porra Toda. Uma mudança de endereço, um ciclo que se encerra, um relacionamento que termina, outro que começa, um reencontro, uma conversa difícil com uma amiga. A gente está cercadas de momentos nos quais a gente se vê sentindo esse misto de sentimentos. Alegria e tristeza, medo e vontade, compreensão e indignação. Tem como a gente sentir essas coisas ao mesmo tempo? Tem como reconhecer e lidar com coisas tão conflitantes dentro da gente sem achar que a gente tá maluca ou que a gente não sabe exatamente o que a gente tá sentindo? Uma das frases que eu e a Marina, assim, cunhamos na nossa amizade, que a gente tem usado com muita frequência nos últimos anos, é nunca é só um sentimento. E pensando nisso, a gente chamou a Carla Ramalho para nos ajudar a entender melhor esse negócio. A Carla participou com a gente do episódio 153, lá em 2022, junto com a Marta Colvara Bacchili, nossa amiga, num papo maravilhoso sobre libido feminina. Recomendo que vocês voltem lá para ouvir essa conversa. Carla, muito bem-vinda de volta. A gente está muito feliz de ter você aqui. Eu é que estou muito feliz de estar de volta. Espero voltar outras vezes. E eu sempre continuo, desde 2022, que eu não conhecia ainda vocês, mas desde 2022 continuo sempre escutando vocês e indicando para as pessoas. Ai, maravilhosa. E esse sotaque que a gente ama, meu Deus, assim, ai, muito bom. Já dá uma alegria esse episódio, assim, só de começar. Carla, existe isso de nunca é só um sentimento ou é a gente que é doida? Existe. O pior é que existe. Porque, na verdade, tudo que a gente sente é muita coisa, né? Então, todas as vezes, por exemplo, você está assistindo uma novela e te vai ser bombardeada de sentimentos. Se a gente conversa com uma amiga na mesa de um bar, a gente vai ser bombardeada de sentimentos. E principalmente em questões conflitantes, a gente acaba se percebendo que tem muita coisa acontecendo. Então, por exemplo, que vocês acabaram citando sobre conversas complicadas com alguma amiga, às vezes a gente fala, poxa, eu amo tanto essa pessoa, mas hoje ela me irritou. Ai, que ódio e tal. E é isso, são vários sentimentos que podem existir e coexistir para uma pessoa, para uma situação, para coisas e afins. Então, eu fiquei pensando muito sobre esse episódio, porque é muito recente pra mim essa descoberta de que é possível sentir várias coisas ao mesmo tempo. Embora eu e a Lari sempre falamos, né, de que nunca é uma coisa só e tal, e isso é uma coisa que a gente fala há bastante tempo, de uma forma um pouco mais profunda, assim, de uma forma um pouco mais pensada e um pouco mais analisada, a minha descoberta é recente, porque eu acho que eu sempre tive uma impressão de que alguns sentimentos são limpinhos, límpidos, translúcidos, assim, sentimentos que são muito cristalzinhos, como a gente brinca na internet, assim, sabe? Não, você ama essa pessoa, então você ama tudo nela. Você detesta essa pessoa, então você detesta tudo nela. Você admira essa pessoa, então você admira tudo nela. E eu acho que esse processo de transformar as pessoas em cebolas, assim, da gente entendendo que elas são camadas e que elas são facetas e de que você pode detestar uma pessoa por um motivo na mesma medida em que você admira ela por outro,
ou que você pode ter ranço de uma pessoa ao mesmo tempo que você ama. Uma descoberta recente para mim, e acho que essa ambiguidade sentimental da qual a gente está falando precisaria ser descoberta antes, para que a gente sentisse um pouco menos de culpa e um pouco menos de dificuldade em entender o que a gente está sentindo. Às vezes a gente odeia quem a gente também ama e a gente fica se sentindo muito mal por aquilo, porque você aprendeu que aquele sentimento era para ser diferente, né? Então você fica com a sensação de que você não sabe amar. Ou quando você tem inveja, ou quando você, mistura, assim, um sentimento que é do polo do bom com um sentimento que é do polo do ruim, muito embora esses polos sejam também uma invenção da nossa cabeça, às vezes me trazia a sensação de que eu não sabia amar, ou de que eu não sabia admirar, ou de que eu não sabia... E, na verdade, eu sei, eu só faço isso ao mesmo tempo em que, às vezes, eu sinto inveja, ao mesmo tempo em que, às vezes, eu sinto ranço, ao mesmo tempo em que as outras coisas acontecem. Então, não sei como é pra vocês, mas pra mim essa descoberta é recente, assim. Eu tenho muito a impressão que, sei lá, vamos dizer que de 4, 5 anos pra cá, assim, que foi a época que eu mais estive empenhada com fazer terapia, que eu primeiro tive que aprender a dar nomes para os sentimentos. Porque eu tinha muito a tendência a colocar tudo num cesto de cansaço, assim, sabe? Eu tô triste, eu tô cansada, eu tô angustiada, eu tô cansada, eu tô com medo, eu tô cansada. Era muito dessa forma, assim. E aí, eu acho que a partir do momento que eu comecei a identificar que não era só cansaço as coisas que eu sentia, eu também comecei a entender que muitos sentimentos coexistem, assim, eles estão ali misturados, e aí você começar a identificar isso, e às vezes a manifestar isso, dizer, olha, eu gosto muito, mas eu também estou decepcionada, eu também estou triste com tal coisa. Então, eu acho que foi um processo muito longo, assim, para mim. Só que, ao mesmo tempo, hoje, quando eu paro para pensar, especificamente, eu acho que tem um momento que me bate muito, assim, que é o sentimento que eu tenho quando eu volto para lugares onde eu já morei. Assim, e agora tem acontecido muito com Blumenau, mas acontecia muito quando eu ia visitar a minha família, por exemplo, que é aquela sensação de que, assim, poxa, que legal estar aqui, mas que saco tá aqui. Assim, sabe? Que mostra pedaços da minha vida em momentos que foram tristes pra mim, que eu tive que superar, que eu tive que lidar, que eu tive que tratar de alguma forma. Então, acho que eu comecei a entender um pouquinho melhor a respeito. Faz sentido tudo isso, Carla? Faz. Pra mim, como pessoa, também eu só consegui aprender na terapia. Também, e com anos de terapia, e entender que eu posso amar uma pessoa, mas odiar tal atitude dela, e que isso não diz que eu odeio a pessoa, né? E às vezes a pessoa faz uma atitude X que me irrita, por exemplo, mas eu amo, e aí é a minha melhor amiga, eu não vivo sem essa pessoa. Mas ela faz tal brincadeirinha que às vezes me irrita tanto, né? E normalmente a gente só consegue entender isso muito quando a gente entra em processo terapêutico mesmo, porque a gente não foi ensinada a sentir as coisas. Muitas das pessoas foram ensinadas a reprimir sentimentos, né? Aquele querido engole o choro, e aí você vai engolindo tudo, né? Vai engolindo todo tipo de sentimento. Porque o choro nem é só de tristeza, às vezes ele vem de raiva, decepção, constrangimento, timidez, qualquer coisa que te desestabiliza de alguma forma, né? E aí, em processo terapêutico, as pessoas, eu, você, todas as pessoas que talvez estejam escutando agora, acabam entendendo, tipo assim, não, isso aqui eu tô sentindo, mas eu fiquei muito feliz de, sei lá, nossa, consegui comprar uma casa, tô muito feliz. Mas eu também tô muito desesperada, porque se eu for demitida, eu não vou conseguir pagar essa casa. Ai, meu Deus. E aí fica esse conflito de, tenho que comemorar. Tá, mas eu vou comemorar até em que parte? Porque ainda assim eu tô muito preocupada, eu tô desesperada, eu sinto medo. Então é entendendo, tipo assim, estou feliz, mas também tem tudo isso aqui por trás.
E aí é muito difícil. Acho que até essa questão de nomear tudo como, o que você tá sentindo? Tô triste. Tô triste. Tô triste. Não é tristeza. Às vezes é uma coisa ou um múltiplo de coisas que a pessoa não consegue simplesmente nomear e fala, não sei o que eu tô sentindo. E às vezes realmente, porque tem coisas que a gente não consegue dar um nome, né? Porque ou é muita coisa ou um sentimento novo que a gente não sabe qual é. Essa parada que você tá falando e que a Lari falou do cansaço me bateu, tá? Alô, ouvintes que ficam mandando mensagem dizendo, putz, bateu? Me bateu aqui. Que eu acabei de pensar o quanto eu tô dizendo que eu tô cansada. Constantemente. E o quanto talvez isso seja uma falta de vocabulário emocional, assim, sabe? De identificar um pouco de onde, pelo menos se é tudo cansaço, mas de onde que vem esse cansaço? O que me exaure tanto e o que não, assim. Olha aí. Cá estamos nós tendo triplex alugados no nosso próprio podcast. Difícil isso. Pois é, e esses sentimentos, assim, quando a gente tá ali lidando com aquela... Porque o que mais me bate, assim, é quando esses sentimentos são muito contraditórios, assim, sabe? É de tipo, meu Deus, eu quero muito, mas ao mesmo tempo eu estou apavorada. Eu estou frustrada, mas ao mesmo tempo eu tô contente. Então, como isso se mistura ou existe também assim, não, uma coisa predomina mais e a gente tá dizendo que as coisas estão misturadas como forma de não assumir, assim, que algo ali tá predominando. Principalmente quando é um sentimento tido como mais negativo, assim. Eu acho que um acaba predominando mais do que o outro, não tem como. Né? Eu acho que o mais conhecido acaba predominando um menos conhecido. Então, às vezes, por exemplo, essa questão da casa, eu tô mais desesperada do que alegre. Porque também veio os sintomas ansiosos e que faz você ficar pensando muita coisa ali sobre esse desespero. E alguém precisa te puxar e falar, então, mas você conseguiu algo que você queria tanto. Presta atenção nisso daqui, e aí vamos comemorar, e aí é respirar, relaxar e perceber que também tem outra coisa ali por trás e que dá pra ser feliz também. Ou às vezes numa briga, sei lá, uma briga familiar. Você brigou com algum parente que você nunca tinha brigado, mas que você ama muito aquela pessoa. Não esperava. Então, na verdade, às vezes você nem tá com raiva. Às vezes é só decepção mesmo. De você parar e pensar do tipo, não esperava essa atitude dessa pessoa. Eu tô muito triste, mas será que é tristeza, decepção, angústia? E aí, às vezes, que é a primeira resposta, normalmente, eu tô triste. Tá, mas o que tem mais por trás? Né? Porque sempre fica essa ambiguidade entre um sentimento e o outro. E é realmente colocar na balança, assim. E eu acho que é de acolher o que está mais evidente, né? Ali, talvez o desespero de não conseguir pagar, talvez a frustração dessa briga, e tentar encontrar. É igual quando você falou de voltar para casa. Eu sou da Baixada Fluminense, né? Para quem é do Rio de Janeiro e está ouvindo. Eu hoje em dia moro no centro do Rio, mas eu sou da Baixada Fluminense. E aí, quando eu vou visitar a minha mãe, eu fico pensando, aqui é onde era a minha escola, aqui era a minha dentista, aqui é pra ser onde eu brincava, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo era um lugar que eu olho e falo assim, eu quero ir embora, eu quero minha casa. Então, assim, é um negócio que você fica do tipo, amei estar nesse lugar, mas esse lugar não faz mais parte de mim. É assim, às vezes eu falo, gente, só eu posso falar mal do local onde eu morei. Era perigoso? É sim, gente. Você corre vários riscos de ir lá, mas só eu posso falar, entendeu? Claro, concordo. Né? Eu acho que tem muito essa sensação do eu não me encaixo mais nesse lugar, Sim. assim, sabe? E chega a ser até uma coisa triste, assim, de você olhar e pensar, nossa, a última vez que eu fui pra Blumenau, acho que eu até comentei isso com a Marina, assim, eu falei, cara, eu gosto de estar aqui,
mas assim, eu tô louca pra voltar pra minha casa. Eu tô, assim, sabe, tipo, as pessoas estão seguindo a vida aqui, vocês estão todas com as agendas de vocês, eu tô aqui meio, tipo, tô visitando, mas tô meio perdida já não entro mais nessa rotina, já olho assim, já penso, nossa, eu já sou outra pessoa completamente diferente da pessoa que eu era quando eu morava aqui, então acho que esse é um sentimento que provoca, assim, essa ambiguidade emocional muito grande, assim. E eu tava lembrando de um outro exemplo, e assim, faz tempo que não acontece comigo, tá? Mas uma pessoa muito próxima a mim está experimentando esse sentimento no momento, e eu estou acompanhando, assim, eu peguei a pipoca e eu tô acompanhando, com olhos de observadora e tentando acolher a pessoa, porque essa pessoa está apaixonada. E eu acho que quando a gente se apaixona, eu acho que talvez seja um dos momentos onde essas ambiguidades aparecem com muita força, assim. Porque vem angústia, porque vem aquela vontade de estar junto, porque aí, aquela coisa de, meu Deus, aquela ânsia de ver a pessoa, e ao mesmo tempo a insegurança, sabe? Então, neste momento eu estou muito espectadora de uma pessoa que é muito próxima a mim, que está muito apaixonada, e aí todo dia eu mando aquela mensagem de acolhimento, assim, sabe? Tudo bem, você tá apaixonada, sabe? Tipo, tá tranquilo, calma. Eu sei que tem muita coisa se passando na tua cabeça, mas isso é a paixão agindo nos teus hormônios. Então, importante. Acho que existe isso também? Existe. Na minha página eu falo muito sobre relações não monogâmicas, né? Uhum. E aí, normalmente, quando as pessoas já têm uma relação e entra uma outra relação nova, existe aquele frenesi da paixão e de estar muito mais tempo com outra pessoa. E aí, para algumas pessoas, é muito conflitante até, assim. Porque eu amo essa minha pessoa, que é minha parceira de vida, sei lá, 5, 6 anos. Mas agora eu conheci X pessoa e essa X pessoa... Nossa, ela me traz isso, isso e isso. Nossa, eu quero morar com ela, quero viver com ela. Mas isso também não diz que eu não amo mais essa outra pessoa. Sabe? Acho que tem essa questão da completude. E até mesmo em relações novas. Acho que toda relação que traz uma novidade, qualquer coisa que traz uma novidade, tem esse frenesi, assim, de querer fazer tudo, mas ao mesmo tempo um medo de perder. Não, eu tenho que fazer, porque senão eu posso perder, eu tenho que estar. E como se o tempo fosse se esgotar. Calma, o tempo tá aqui, ó. Estamos todos aqui. Estamos vivendo, tá tranquilo. Eu acho que esse lance das relações com as pessoas, a gente trouxe aqui, acho que, duas coisas muito diferentes, assim. Uma é da gente com a gente, né? Então é isso. Eu tô ao mesmo tempo feliz e frustrada, mas é algo que aconteceu comigo e que tá bagunçado aqui dentro de mim, né? Ou o lance do ao mesmo tempo eu tô feliz com esse resultado, mas frustrada porque eu queria que fosse outro, né? No trabalho, em alguma outra coisa. Mas eu acho que quando envolve as relações, tudo fica ainda mais complexo. Porque tanto as relações afetivo-sexuais, quanto as relações de família, quanto as relações amorosas de outras naturezas, assim. Porque estar com pessoas, conviver com pessoas em que a gente sente isso, que a gente sente inveja, em que a gente guarda rancor, em que a gente... Eu lembrei, enquanto vocês estavam falando, de uma relação que eu acho que é muito cheia disso, que é a relação de irmãos, né? Que tem muito disso, assim, de ao mesmo tempo um amor infinito, em alguns casos, e ciúme, e inveja, e distanciamento, e, sabe, assim, tem muitas camadas nessas relações. E aí eu acho que o grande lance, a grande dificuldade pra mim, quando essa ambiguidade envolve outras pessoas, é que você lida com essas pessoas, ou escolhe não lidar, né? Então, assim, eu, por exemplo, detesto uma X pessoa, acho ela pavorosa. Eu consigo admirar tal coisa que ela fez, eu consigo admirar a coragem dela de ter tomado aquela atitude, eu consigo admirar sei lá, o jeito que ela se vestiu, eu consigo com distanciamento, eu consigo lidar com essas ambiguidades. Agora, quando é uma pessoa próxima, ou quando é uma relação próxima, e você tem essas ambiguidades, eu acho ainda mais difícil.
Porque aí tem uma coisa de dosar o quanto isso vai chegar na pessoa, como isso vai chegar na pessoa, né? Se vocês duas falaram de conversas difíceis com amigos. É difícil, e assim, a forma de lidar com isso é diferente para cada um, a forma de expressar sentimento é difícil para cada um. Então, às vezes você vai comentar com uma pessoa próxima que você ficou frustrada, ou que você ficou decepcionada, mas a percepção de frustração e decepção daquela pessoa é outra. E aí, sabe, e entender que ao mesmo tempo, se você tá disposto a ter aquela conversa, é porque existe amor. Porque aquela relação sabe? Então eu acho que é todo quando a gente tá falando de relações, essas ambiguidades, essas ambivalências ficam, assim, ganham nuances de complexidade vezes milhões, né? Uma pessoa do trabalho com quem você convive, que às vezes nem é tão próxima a você, não tem tanto essa relação. Ao mesmo tempo que você quer dizer, cara, você é muito boa nisso, você também quer dizer, mano, mas você tá falhando tanto aqui, vamos, sabe? Eu acho complexo porque quando envolve outras pessoas, tem uma expressão dessa ambiguidade. Quando não envolve, é você lidando com você, às vezes a expressão vem em forma de cansaço, vem em forma de um recolhimento e tal, mas não afeta os demais, assim, sabe? Faz sentido essa diferença na minha cabeça? Acho que pra mim faz, eu acho que é também pensar muito na maturidade emocional. Porque, por exemplo, se você tem uma conversa que é difícil com alguém que é próximo ou não tão próxima, às vezes uma relação de trabalho, e aquela pessoa tenta te culpabilizar sobre alguma coisa, ou você pega uma culpa muito grande, né, sobre falar ou não falar, entender que talvez a outra pessoa não tenha tanta maturidade emocional assim, ou vocês têm olhares sobre a vida muito diferentes, que também é importante. Existem questões culturais, modos de criação, pessoas que fazem terapia há muitos anos, às vezes a outra não faz. Mas acho que é importante pensar sobre a culpa, né? Porque às vezes você vai conversar com alguém e aquela pessoa se sente horrível por alguma coisa e não é isso que você queria falar. Você só queria falar sobre X coisa, tá tudo certo, é só para não repetir, às vezes, alguma atitude que desagradou. E aí, é igual, acho que todo mundo já passou por isso, do tipo assim, ai, poxa, fulano, não faz mais essa brincadeira porque eu não gostei. Então eu também não brinco mais. Eu não brinco mais, você não sabe brincar, era só uma brincadeira. E aí você fala, não era não brincar, era só não falar desse jeito. É a forma que você fala, que você se expressa, que não me agradou. E eu acho que tem várias nuances sobre isso, né? Então, acho que tem muita questão sobre maturidade emocional também. A forma de se expressar também vem dessa maturidade emocional, o que é difícil. E aí você estava falando, eu lembrei sobre essa ambiguidade que às vezes estava até passando por uma pessoa muito próxima essa semana, que é uma pessoa que se descobriu dentro do colorismo do LGBT. E aí, ao mesmo tempo, vinha aquela questão do tipo, ai, nossa, é isso, ai, que alívio. Mas aí vem culpa, vem medo, vem medo principalmente de rejeição, então já são duas coisas juntas e tal, e o que eu faço agora, como é que eu resolvo? E às vezes não tem o que resolver, você é assim, você viveu a sua vida inteira, assim, não tem o que lidar pro outro, não tem o que entregar pro outro e pro mundo, é sobre você, não é sobre o outro. E às vezes muitas questões desse sentimento é muito mais sobre a gente também, em vez do outro. Então, às vezes, será que alguma conversa ela precisa existir? Às vezes a conversa ela não precisa existir. Você precisa resolver com o seu sentimento ali, sozinho, sozinha. E nem tudo precisa ser uma devolutiva para o outro. Às vezes é muito mais sobre você do que também sobre o outro. Pois é, eu ia vir bem nessa linha, assim, de e aí, como é que a gente lida com isso? E tu vem, tipo assim, às vezes a gente não lida, sabe? Às vezes tem que lidar contigo mesma. Mas eu também fico pensando um pouco que tu falou muito sobre essa questão de que a gente às vezes não tem
esse aprendizado, assim, né, de que a gente é ensinada muito a engolir o choro, a reprimir sentimentos. Também fico pensando se a gente não é muito ensinada a só reconhecer os bons sentimentos, assim. E também a querer se enxergar somente como uma boa pessoa, sabe? A gente fez já o episódio aqui da história do fim do mito da boazinha, assim, né? E eu acho que conversa muito também com esse papo que a gente está tendo, assim, de às vezes entender que esses sentimentos ambivalentes, essa coisa de sentir muitos sentimentos, se aplica também a traços da nossa personalidade, assim, né? Eu acho que tem várias influências sobre isso. Acho que tem influências que a gente pode fazer um recorte também sobre o racismo, que eu, como uma mulher preta, foi muito difícil aprender a falar sobre sentimentos, porque a gente sempre tinha que ficar no lugar da boazinha e de escutar, como assim a maioria das mulheres, né, que a gente falava que a nossa geração era a geração Sandy, que todo mundo tinha que se inspirar nela, falar baixinho, ser uma menina boazinha e tal. E aí eu acho que tem essa questão sobre o recorte racial, que é você de entender que mulheres pretas não são fortes o tempo inteiro. A gente não tá ali como um quadro, com uma parede que vai levando marretada, mas até uma parede realmente ela acaba sendo destruída de tanta marretada. Então não é assim, né? Então eu acho que por isso que às vezes muitos sentimentos ele vem como raiva. E você sentir é raiva. Você é raiva. Mas nem sempre é raiva, né? Porque a gente não foi ensinado a lidar com isso. Eu falo que um dos melhores sentimentos para ser, né, absorvido é a raiva, inclusive. Porque a raiva é um sentimento de movimento. E você pensa, estou com raiva por não conseguir fazer tal coisa. Tá, então você quer fazer tal coisa? Quero. O que você vai fazer para chegar? Às vezes tem que ter um planejamento. Então assim, eu tô com raiva porque fulano falou de mim e eu soube. E aí, o que você vai fazer com isso agora? Você vai só sentir a raiva e ficar quieta, e entender, deixar pra lá, falar isso fala muito mais sobre a pessoa do que sobre mim. Não tem muito o que fazer com isso. Vai lá tirar satisfação, isso pode ser pior, dependendo da pessoa. Então, às vezes, ainda bem que o feminismo veio aí para tirar a gente desse espaço de ser boazinha, de caladinha, e entender que a gente também precisa se movimentar, né, para esses espaços. E o movimento, às vezes, vem desse sentimento, entender que raiva, angústia, às vezes o ódio, que é diferente da raiva, né, são movimentos também que são bons. Esses sentimentos estão ali para serem movimentos. Pra mim, pega muito, vocês falaram dessas situações, assim, muito particulares que não necessariamente envolvem as outras pessoas. E eu acho que um sentimento que eu tenho muita dificuldade de lidar, abrindo meu coraçãozinho aqui, é a frustração. Porque eu ia falar a mesma coisa. Eu também. Quer falar? Então, é horrível. Ai, horrível dividir o mesmo neurônio com a Marina, tá? Porque eu ia... Vai, começa tu e eu continuo, vai. Porque eu fiquei pensando que o sentimento de frustração, ele freia muitos dos nossos sentimentos positivos, assim, sabe? Pra mim, o sentimento de frustração é como se fosse um breque. Sabe quando você tá andando de carro e aí, de repente, puxa o freio de mão e aí dá aquela parada, assim? Eu sinto quase como isso, ou se fosse usar uma outra analogia, assim, como se fosse um véu. Acho que a frustração é como se fosse um véu. Eu lembrei muito, a gente tava falando aqui de situações que a gente sente várias coisas ao mesmo tempo, e eu lembrei muito de quando a gente foi finalista de um prêmio, e a gente ficou em segundo lugar. E assim, era um prêmio muito legal. Eu tava em Brasília representando Donas. A gente tava, tipo, muito feliz. Olha que legal, que não sei o que, não sei o que. E quando a gente chega num lugar e a gente fica nesse quase, ao mesmo tempo em que você tá feliz pelo quase, você fica frustrado pela não vitória, assim. E fazendo uma analogia com esporte, a gente tem essa discussão num grupo de amigos que a gente fala muito de esporte, Camila e Guilherme são ouvintes, inclusive. A gente sempre fala que o terceiro lugar é menos frustrante que o segundo. Porque no terceiro lugar você terminou ganhando.
e no segundo lugar você terminou perdendo. Então a tua frustração teve ali o quase é mais perto, e a sua última partida foi perdendo. Enquanto no terceiro lugar você terminou ganhando. Então você não teve essa última frustração, essa última notinha amarga da frustração. Então, de todos esses sentimentos que acompanham os bons sentimentos, pra mim a frustração é o mais difícil de lidar. Porque eu acho que eu me deixo muito abater por ela, assim, eu me deixo muito abalar por ela. Aí eu já vou pegar uma outra vertente de frustração, tá? Que é, eu sou uma pessoa muito resolutiva, muito. E eu acho que a pior frustração pra mim consiste em lidar com as coisas que não estão ao meu alcance, que não dependem de mim pra acontecer, pra desenrolar, pra ter um desfecho e tal. Então, isso é o que me deixa mais doida, assim. E aí, por mais que eu fique naquela de, tá, e eu sinto que eu vou fazer um esforço, mas não depende de mim, às vezes é a vida que vem e atropela, às vezes é a vida que muda todo o contexto, e às vezes a vontade de outras pessoas, é a falta da vontade das outras pessoas. Então tu tem que lidar com isso, tu fica assim, meu Deus, assim, eu acho que as minhas terapias, elas falam muito sobre frustração. Porque eu tenho muito essa coisa, assim, de, não, eu tô a fim disso, eu vou atrás, eu quero fazer, e aí quando a coisa não funciona no ritmo no qual eu tento impor, assim, meu Deus, aí eu fico maluca. Compartilho do mesmo que a Larissa. É bem esse caminho, assim, as minhas sessões são praticamente sempre falando de frustrações. Eu falo que eu sou que nem criança, gente, não prometa nada pra mim. Nossa, não prometa, não prometa. Ai, esse dia vai ser tão legal, só que. Ai, não deu. E eu fico ali triste, angustiada, nervosa, vem tanta coisa ao mesmo tempo, e eu entendo, cara, é uma frustração. Tá tudo certo, mas pra mim é o pior sentimento pra ter que lidar. Porque como é que acolhe uma frustração que vem de uma expectativa? Como é que você não cria expectativa com as coisas? Então, assim, se você vai viajar, se você vai até comer, pedir um lanche no aplicativo, aí comida, que legal. Aí chega, horrível. Nossa, por isso que eu não consigo pedir comida, Nossa. Tá? A Marina sabe. Eu não consigo. E aí você fica extremamente frustrada, porque não era que você... E pior que às vezes é caro, e você olha, nossa, sim, boa nota, pior vai ser maravilhoso. Nossa, aí tu veio muito, porque a frustração de tu gastar dinheiro numa coisa que não foi boa, nossa senhora, é pra matar, assim. Pra mim é a pior coisa. Não tem como. Vem aí um episódio sobre frustração, então. Vem. Sim, a mesa de bar de sentimentos misturados é muito deliciosa, porque a gente ri, a gente fofoca, a gente bate na mesa, a gente xinga, a gente fica com raiva, e a gente curte muito também esse momento de fofocar e trocar ideias aqui com as nossas ouvintes. Quero lembrar que temos o nosso Apoia-se, lá em apoia.se/Donas da Petoda, a partir de R$5 por mês, você contribui com o Donas, podcast independente feito por estas que vos falam e também por Bruno Stolf, que é nosso editor. E aí você tem acesso ao nosso grupão do Instagram, que essa semana, assim, olha, entregou conversas ali maravilhosas, assim, no meio da manhã, de repente, a mulherada tava a milhão lá, tendo conversas muito profundas. Temos o nosso Clube do Livro, que tem encontro no dia 12 de agosto? 12 de agosto. Junto com a Stephanie Ceola do Pós-Fácil Podcast. Então tem muita coisa legal pra você que apoia o Donas, tá? É isso, e vem mais coisa legal por aí, porque a gente o quê? Se tem uma coisa que a gente não se frustra, é com o retorno de vocês sobre esse podcast, porque é uma coisa muito maravilhosa. Então vem aí mais coisas, estamos preparando mais coisas. Se você ainda não pode apoiar... E vocês sabem que a gente tem fogo no rabo, né? A gente não sossega. Fogo no rabo. Menina, a gente tem muito fogo no rabo. Muito fogo no rabo. E vocês também vão poder ter fogo no rabo, tá? Se você ainda não pode apoiar a gente lá no apoia.se/Donas da Petoda, ou não tem esse hábito, segue a gente na plataforma que você tá ouvindo. A gente tem vídeo no YouTube, lá no YouTube também a gente tem conteúdo.
A gente tem... Dá pra seguir a gente no Spotify, dá pra comentar no episódio, dá pra mandar pros amigos. Dá pra fazer várias coisas pra continuar perto da gente. E também pra gente continuar trocando. Então, se você ainda não segue, se você ainda não comentou, por favor, a gente espera por lá. Muito bem, Carla, conta pras pessoas como é que elas te acham nas redes, faz o teu merchan e a gente também quer 2 dicas na nossa mesa de bar de qualquer coisa, tá? Que você tá lendo, vendo, ouvindo, seguindo, qualquer coisa. E vocês me encontram nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque nas outras eu não mexo muito, mas o @ é psicóloga Carla Ramalho. Lá eu falo sobre autoestima, relacionamento e sexualidade. E nesse momento, atualmente, eu comecei um quadro com uma outra amiga psicóloga que a gente fala sobre relacionamentos, principalmente sobre a vertente de não monogamia, que também serve para os relacionamentos monogâmicos, tá? Porque muitos monogâmicos estão em relacionamentos tóxicos, achando muitas coisas normais. Então, assim, gente, por favor, liberdade dentro de qualquer tipo de relação é sempre muito importante. Eu pensei em uma coisa só pra indicar, porque eu estou viciada nesse álbum da Lued Luna, chamado Antes que a Terra Acabe. Por favor, Lued, faça uma tour por esse Brasil. Ela lançou, na verdade, ela acabou lançando 2 CDs, né? Uma semana e o outro na outra. Mas o Antes que a Terra Acabe me pega aqui, ó, no meu coraçãozinho. Depois de Caju da Lineker, é o meu segundo álbum preferido no momento. Então eu fico oscilando entre os 2. Excelentes dicas, arrasou. O Lued, inclusive, tem que fazer uma tour, porque foi o show que eu e a Larissa mais queríamos ver e nos frustramos no festival, porque a gente não chegou a tempo. Entendeu? Então a gente tem essa falha de currículo de shows aí, de não ter visto o Lued Luna ainda. Então, por favor, Lued, né? Vem com a gente. Faz um favor aí, ajuda nós. Lari, vai lá, suas dicas. Então, eu quero dar uma dica. Quem ouve o Dona sabe que volta e meia eu vou falar dessa pessoa aqui, porque eu sou absolutamente fã do Tio Virso, tá? @Tio Virso no Instagram, professor de História da Arte, que é uma das pessoas mais interessantes e legais de toda a internet, eu juro pra vocês. E ele lançou agora um curso que é História da Arte em 5 lições, começa no dia 26 de julho. Eu tô fazendo merchan pra todo mundo desse curso, eu não estou ganhando nenhum centavo pra isso, tá? Mas eu já fiz vários cursos dele, é muito legal, é muito divertido, é um momento ali pra você aprender uma coisa diferente, uma coisa nova, então recomendo super. E aí, vou indicar outra coisa que é muito aleatória, porque eu gosto de coisas aleatórias, né? E aí, que essa semana eu me deparei com o canal no YouTube do Victoria and Albert Museum, que é um museu que fica em Londres, que é um museu muito dedicado a peças de design, decoração, moda, coisas os cacareco do dia a dia, assim. É uma delícia, uma delícia. E foi inclusive onde eu fui ver a exposição do David Bowie anos atrás. E agora eles incorporaram o acervo do Bowie e estão, tipo, lançando, assim, uma parte do acervo pra exposição meio que fixa. E aí eu fiquei nessa maluquice de ficar olhando coisas desse museu e achei o canal no YouTube deles, que tem conteúdos maravilhosos, como conhecendo 5 cadeiras importantes do século XX, fazendo unboxing de acervo do David Bowie, que é lindo, inclusive. Tem um unboxing de sapatos icônicos, unboxing de 5 peças da moda, história dos sapatos, história dos objetos, não sei o que. É, tipo, tudo muito aleatório, muito bem feito. Eu fiquei pensando, cara, que genial a comunicação desse museu em produzir conteúdos tão interessantes. São vídeos curtos ali, de 3, 5 minutos, assim. Então, eu tô absolutamente encantada. Porém, tudo em inglês, tá? Maravilhosa, amei. Tudo pra mim. Já vou viciar, pronto. É lindo, é lindo. Acabou. É muito legal. A atividade já muito legal. Da semana. E o perfil do Instagram também é muito bom. Boa, excelente. Eu vou indicar uma coisa que tá quentinha aí pra quem, assim como eu, é viciada em The Bear. Temos temporada nova, temporada ótima, estamos amando. Tô na metade mais ou menos, mas assim, já acho que tem bons caminhos aí pra essa temporada. E The Bear é essa delícia sempre, essa coisa de tensão, de cozinha, de um homem-gato, de Yes Chef, todas essas coisas que a gente gosta de assistir. Então, The Bear tem temporada nova, vai lá. Ó a Larissa virando olho.
Gente, a gente devia fazer um dia um desindicando no mesa de bar. Pra eu gongar as coisas que você indica e você gongar as coisas que eu indico. Ia ser muito bom. Não, mas é que não é... O The Bear, eu realmente... É que eu, por ter tido restaurante, eu fui ver um episódio, ele me deu 49 gatilhos diferentes. Não dá. Então eu não consigo, assim. E aí todo mundo fica, porque é muito legal. E eu penso, querido, você nunca trabalhou numa cozinha. Sabe? Tipo, vai trabalhar pra você ver como é que é. Justo. E a minha segunda dica tem a ver com o episódio de hoje, porque assim, faz muito tempo que eu não indico essa série. É a minha série favorita da vida. Atenção, se você é ouvinte, você já sabe do que eu tô falando. E eu acho que tem uma coisa da ambiguidade, da ambivalência dos personagens muito forte. Muito forte. Que é This Is Us. Eu amo. Então... é uma das coisas que a Larissa vai gongar. Mas assim... eu amo... E que eu acho que tem... Eu fiquei pensando durante o episódio, enquanto a gente tava falando de pessoas que a gente ama, mas ao mesmo tempo a gente odeia. E eu sou, assim, amiga da família Pearson, né? Então, eu fiquei pensando que tem personagens ali que você ama e odeia na mesma medida. Que você admira e sente pena na mesma medida. Que você tem ranço, vontade de matar, mas ao mesmo tempo você queria que fosse seu melhor amigo, assim. Então, eu acho que This Is Us tem infindáveis qualidades. E talvez nesse episódio, nessa presença ilustre da Carla aqui nessa nossa conversa, eu tenha descoberto mais um. Que é essa ambivalência dos personagens e no que eles me trazem de sentimento. Talvez tenha sido a partir dela e por ela que começou a ficar um pouco mais fácil pra mim lidar com essa sensação de eu posso não gostar do Kevin, achar ele um escroto e ao mesmo tempo admirar profundamente a bondade dele, assim. Então, eu acho que faz sentido pra esse episódio. Se você ainda não assistiu, é a minha indicação desde sempre, para sempre. Porque é uma série que realmente toca em muitas coisas e acho que a ambivalência e a ambiguidade, hoje eu descobri, é uma delas. Mas é porque This Is Us é muito visceral, né? Então só tem como você assistir um episódio por dia, porque você fica pensando muito sobre as coisas. Mas então eu tenho um ritual de aniversário, que é reassistir a primeira temporada. Todo mês de outubro eu reassisto a primeira temporada, porque eu acho que ela é um cristal, assim, é uma coisa muito maravilhosa. Então, This Is Us, minha dica. Carla, muito obrigada por ter você mais uma vez. Foi lindo, a gente amou de verdade. Muito obrigada a vocês pelo convite, eu amei. O tempo passou tão rápido. Sinal que foi bom. Quando o tempo passa rápido é porque realmente foi bom. Muito sucesso pra vocês. Eu espero que muitas coisas cheguem, muitas ambivalências e ambiguidades emocionais que esse podcast possa trazer pra vocês, mas principalmente alegrias e sucesso. Maravilhosa. Obrigada, Carla. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau. Beijos. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.